Olá pessoal, eu quero gravar um vídeo aqui. Antes eu quero dizer que o principal motivo de eu fazer esses vídeos é expressar a minha raiva justa em relação às coisas que eu abordo aqui. Eu não recebo R$ 1 com esse canal, não tenho outras perspectivas diretas e também é uma forma de eu me sentir vivo, de eu fazer a minha parte e também de fruição intelectual. Nesse vídeo eu quero abordar o seguinte: quem é responsável pela pobreza? Os ricos ou o Estado? Se o pobre quiser culpar alguém pela sua pobreza, ele deve culpar o rico ou o Estado? Claro que ele deve culpar o Estado, pois é o Estado quem dá ordens diretas na vida do pobre, é o Estado que interfere na vida do pobre, diz o que ele tem que fazer. Consequentemente, o Estado é culpado se dá errado. Então, se o pobre tem que culpar alguém, ele tem que culpar o Estado, porque o rico, ele não interfere, ele fica na dele, ele simplesmente trabalha, ganha dinheiro. Ele não obriga o pobre a fazer nada, portanto, obviamente, ele não pode ser culpado. Agora, se o Estado fica o dia inteiro dando ordens absurdas ao pobre, e o pobre continua pobre, se o pobre quer culpar alguém, ele tem que culpar é o Estado, não é o rico, que não tem nada com isso. E eu enumerei aqui 16 exemplos, 16 ordens que o Estado dá diariamente aos pobres. Pobre é obrigado a pagar mais imposto para o governo e pobre paga mais imposto proporcionalmente. Pobre não pode trabalhar sem autorização do governo. Pobre tem que dar o FGTS para o governo. Pobre não pode melhorar e vender o seu barraco na favela porque o governo não dá o título de propriedade. Pobre só aposenta quando o Estado quiser. O dinheiro do pobre vale o tanto que o governo quiser, porque o pobre não pode se proteger, por exemplo, da inflação comprando bens ativos físicos. Pobre não pode educar seu filho em casa, porque o homeschool é proibido. E ele ainda tem que pagar imposto para sustentar a escola pública, obrigatoriamente. Pobre não pode emprestar dinheiro, porque só empresas podem fazer isso no Brasil. Pobre não pode vender produtos na rua, porque a guarda municipal rouba. Pobre não pode importar um produto bom e barato do exterior, porque a Receita Federal não deixa e rouba o produto também. Pobre não pode mexer na sua casa, porque a prefeitura entra no meio. Pobre não pode estacionar o carro na rua, em frente à sua casa até, porque tem 1.000 placas confusas te proibindo. Pobre não pode ter carro, porque ele não aguenta pagar IPVA e outras coisas para o governo. Gasolina, por exemplo, cheia de imposto. Pobre não pode ter a ajuda dos filhos no trabalho, porque crianças e adolescentes de forma hipócrita não podem trabalhar no Brasil. Pobre não pode ter uma profissão sem pagar pedágio para o conselho de classe respectivo ou fazer uma faculdade livremente. Ele é obrigado a fazer a faculdade totalmente regulada pelo MEC, faculdades burras, monopolistas, desnecessárias, tá? Tudo isso no âmbito do Estado. Inclusive a máfia dos conselhos de classe, fazer um vídeo sobre isso. Pobre não pode cortar um galho na sua casa porque a prefeitura entra no meio. Então, se o Estado dá todas essas ordens ao pobre, consequentemente cria obrigação na vida do pobre, é o Estado que deve ser culpado pela pobreza, tá? Se o pobre quiser culpar alguém. E eu queria falar também sobre a questão da taxação de grandes fortunas, que tem a ver com esse assunto. Sempre que uma pessoa abordar para você esse assunto de taxação de grandes fortunas, como se isso fosse uma grande solução para os problemas gerais do Brasil, você diga para ele o seguinte: a partir de qual valor que uma pessoa recebe que ela é considerada uma pessoa possuidora de grandes fortunas? Grande fortuna é a partir de quanto? Esse imbecil nunca vai saber dizer, tá? Esses políticos aí que ficam comentando esse assunto. Eles nunca citam um valor, um piso de faturamento anual que a partir daí é considerado grande fortuna. Justamente para deixar em aberto, para criar raiva, para jogar os pobres contra os ricos e gerar cisânia na sociedade. Ou seja, é pura demagogia, pura falsidade. Porque se for aí pessoas que ganham em bilhões, que faturam em 1 bilhão, tá? Coisa na faixa aí de 500 milhões, algo assim muito grande, aí eu seria até a favor. Porque esses empresários safados, eles são a favor da taxação de grandes fortunas. Porque as grandes fortunas, na verdade, seriam o quê? 10 milhões, 5 milhões? Qualquer supermercado aí de grande cidade aí tem esse tipo de faturamento. Entendeu? Aí, se você taxa os pequenos produtores, quem vai se beneficiar vão ser os grandes. Então, de grande fortuna não tem nada, tá? Se fosse grande fortuna, seria até menos mal taxar, mas não. Eles querem taxar são as pequenas fortunas, como eles já taxam os recursos pequenos que a população tem, tá? Que os assalariados recebem, por exemplo.
tá? Para eles até isso é grande fortuna.